Olá, meus amigos do nosso canal Daime Histórico. Estamos aqui de volta nesse 2025, né, para trazer mais conteúdo aí para vocês. Então, é um ano novo e a gente está renovado aqui também nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, né, e estamos aprendendo então com todos vocês aí. Agradecer a todo mundo que tem comentado e compartilhado, viu? A gente tem recebido muitas mensagens aí no chat, né, e-mails, ligações. Então, tá bem legal a interação. E eu já vou aproveitar também e dar boas-vindas aqui para o Eduardo Gabriche, para o Cláudio Olavo, né? Estamos aqui de novo nesse ano. Manda um alô aí para a turma aí, gente. Muito boa noite, meus prezados irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Vamos retomar aqui as nossas atividades após aí um festival maravilhoso, né? Que culminou com a entrega dos trabalhos em Reis e agora é começar o 2025, né? Isso aí, tamo junto. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, né? Pessoal aí que nos acompanha aí nas nossas lives, Daime Histórico. Estamos aqui reunidos aí esse ano de 2025, para a gente poder estar aqui nesse momento ímpar, né? Trocando informações, aprendendo, ensinando com todos vocês. Sejam todos bem-vindos aí para 2025. Então é isso, né? Como bem lembrado aí pelo Eduardo, pelo Cláudio, a gente atravessou agora esse festival e a gente tem muito conteúdo para falar sobre ele aí, principalmente sobre a entrega dos trabalhos, né? Então fiquem atentos aí que nos próximos vídeos nós vamos trazer uma edição específica falando por esse momento das entregas, né? E a gente pode até considerar então que esse período que vai, né, do dia 6 de fevereiro agora até o próximo dia 15 de janeiro, ele é um período que o seguidor, né, o daimista, o fardado, ele tem que estar num processo de meditação também, porque é um período em que ele está se preparando para receber as atividades de 2025, né? Então, é um período de meditação, um período de estar se preparando. E nós vamos abordar alguns temas hoje aqui, né, para poder estar enriquecendo um pouco mais esse período aí. E a gente tem aqui um dos temas que foi pedido aí pelo pessoal da comunidade, para a gente falar um pouquinho sobre a questão do hino 17 do Inário do Mestre, que é o hino da confissão. Então, nós vamos trazer para vocês aí algumas informações e algumas curiosidades de como é feito a execução desse hino, né? Em que dias, em quais momentos é feita essa execução. E aí eu vou deixar então aí para os nossos especialistas, né, o Eduardo e o Cláudio, para poder compartilhar um pouquinho desse tema. Tá, eu começo, Cláudio? Então, pessoal, as instruções que a gente tem, né, é que a confissão só é feita em 4 datas do ano. Reis, São João, Virgem da Conceição e Natal. Apenas nessas 4 datas, né, se executa a confissão. As demais datas, todas outras, em que se for executar o Inário do Cruzeiro, não tem confissão. Depois vem o 16, né? E é bom lembrar que o hino 16, antes do hino começar, que são os vivas do hino 16, a minha mãe é Santa Virgem, beleza, acabou aquele hino. Imediatamente todo mundo fica em silêncio, né, com os maracás. E aí os fiscais, né, entregam as velas para quem está nas fileiras, acende as velas ali, né, com uma vela na mão cada um, e então canta-se o hino da confissão, a capela, sem instrumento, claro, sem bailar, também, claro, né? E que canta-se o hino, este hino as 3 vezes, né? Depois de se cantar 3 vezes, o dirigente ou alguém designado por ele ocupa a cabeceira da mesa. Então, são rezadas 3 preces mais a Salve Rainha. Aí depois se diz, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, todos respondem, para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima, e faça o benzimento usual.
Então é isso, basicamente, né? É muito importante que haja um silêncio muito grande na hora do hino da confissão, né? Ninguém produza nenhum tipo de ruído, de som. É um momento bastante solene, né? Em que a pessoa que está ali, ela está realmente confessando as suas culpas, as suas faltas, né? Ao mestre, ao daime, à comunidade. Ali é um momento muito solene. E tanto é solene e importante que logo após a execução desse hino, ou pelo menos essa é a sensação que eu tenho, né? E que muitas pessoas falam comigo que tem também, que depois que a gente confessa, faz a confissão, muda a dimensão do inário ali, né? Quando você entra ali no 18, né? E que o papai me chama, já é uma outra vibração, né? Assim, parece que todo mundo já está mais leve. Então é um momento bastante solene e justamente por isso eu acredito que o mestre não banalizou, né, para ser feita sempre que se faz o inário do Cruzeiro. Então, ele deixou essas 4 datas apenas para se fazer a confissão. Passa a palavra para o Cláudio aí. É isso aí. Lembrando que aqui existe aquela. Ele tem um momento também, um momento especial durante o hino da confissão, é que a gente faz, né, ele com a vela acesa, tá? Aí o que que ocorre? Sempre me perguntam a respeito, e a vela? A vela, aqui, terminado, feito o sinal da cruz e encerrado ali aquele momento do hino 17, né, a maior parte, grande maioria das pessoas, o fiscal recolhe as velas e leva para o cruzeiro, né? É um ponto que acontece depois. Alguns, eu, por exemplo, particularmente, eu apago a minha vela e eu trago ela para casa. Eu guardo as minhas velas da confissão, eu não deixo terminar de queimar elas lá, não, tá? Aí o que que ocorre? O que que fazer? Porque o que que eu tenho visto? As pessoas, ela agora, eu recentemente eu vi um vídeo, acho que de um centro lá da Bahia, se eu não me engano, do Nordeste. Eles fazem uma procissão. Você já viu isso, Bruno? Termina ali a confissão, cada um faz uma procissão e cada um vai lá e leva a sua vela e coloca lá no cruzeiro, né? É, eu não entendi muito bem qual que é o objetivo disso, não, mas uma coisa é certa: se todos vão lá para o cruzeiro e você leva a vela, com certeza é uma mistura de homens com mulheres ali naquele cruzeiro para levar aquela vela, e também tem a outra, que é a questão que você praticamente interrompe o inário, né? Porque imagina o tempo que você vai levar, todo mundo levar a vela lá no cruzeiro para colocar, você vai ter aí brigando Exatamente. aí, E aí, o salão. e aí todo mundo esvazia, deixa o salão vazio e todo mundo vai lá para o cruzeiro colocar sua vela. Eu acho isso estranho, se não, talvez nem seja a palavra estranho, não, às vezes é até um pouco grotesco, né? Porque isso não tem nada a ver com relação à questão da dinâmica do trabalho, né? Acho que o pessoal tem uma tendência a querer inventar muito, porque as pessoas só inventam quando elas não conhecem, né, do assunto, e aí cabe essas interpretações e essas invenções. E aqui é um momento importante que a gente, aproveitando para falar não só da questão do hino 17, é que a gente não deve, de forma alguma, interromper o inário ou cruzar o inário com outro tipo de hino, né? Que não seja o que está sendo cantado na sequência. Então, quando você vai e você interrompe ali o fluxo da energia ou para fazer alguma atividade que não está prevista, você praticamente está cortando o inário, né? Então, você está cortando a força daquele inário. Então, eu acho que as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com isso, porque esse momento, como o próprio Eduardo disse, do hino 17, é um momento muito solene, né? É um hino que é cantado sem instrumento, é cantado a capela, ele exige uma concentração muito grande, porque à medida que você tá cantando, você está passando por uma purificação ali dos erros, né? Você está pedindo perdão pelos teus erros para a Virgem Mãe. Então, eu acho que isso não cabe nenhum tipo de alteração ou de mudança que estabeleça o fluxo comum, né, da energia do inário, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí. Mas em linhas gerais, o mais importante é a gente saber que esses, conforme o Eduardo mesmo já falou, são as datas onde se canta a confissão, né? Que é Reis, São João, Nossa Senhora da Conceição e Natal. É isso aí.
O resto, Cláudio, é invenção de moda, sabe? Invenção de moda. Aqui, na verdade, o fiscal chega, né? Logo que acabou em 16, já chega na frente de cada fila ali, né? Por exemplo, se eu estou puxando o inário, ele já coloca tantas velas na minha mão, né? Quantas pessoas estão na minha fila, né? Eu pego a minha, vou passando para os outros até chegar na última. Geralmente eu estou com o meu isqueiro no bolso, já acendo ali, já vou acendendo a dos outros, né? É bom até que cada um tenha um isqueiro no bolso para acender a sua própria vela, né, nesse momento, mesmo que não fuma, né, mas é bom que tenha um isqueiro no bolso para acender. E logo depois que acabou ali o benzimento final com as preces, você apaga a sua vela, o fiscal também já vem recolhendo aquelas velas ali. Aqui a gente não tem esse costume de levar as velas acesas para o cruzeiro, não, elas são simplesmente guardadas apagadas. Até gostaria de saber opiniões aí lá do pessoal do CRF, do Centro Livre, o pessoal lá do Alto Santo, como que eles procedem com essas velas no final. Aqui a gente simplesmente apaga, entrega para o fiscal e ele recolhe. O Eduardo, você falou sobre o Viva. O Viva também tem sido fruto de uma discussão nossa aí sobre se ele é dado antes para chamar o hino, né, ou se ele é dado após a execução do hino, né? Então, falando especificamente do caso do hino 16, o hino 16 tem Viva, né? A gente geralmente eu tenho visto que o costume é dar o Viva antes, né? Porque senão acontece justamente isso, assim, o hino 16 encerra e você vai dar o viva para o hino que passou, mas logo em seguida vem uma confissão, que é em silêncio, né, que é esse momento profundo, né, como o Cláudio trouxe aí, um momento de uma reflexão interna, né, de fazer essa purificação. Então isso aí também é um tema interessante para a gente investigar, mas eu tendo a entender que o vivo ele tem que ser dado no início da execução do hino 16, para que justamente após o hino 16 é silêncio absoluto dentro do salão, né? Isso já tem sido um ponto mais ou menos pacificado nas nossas discussões internas aqui do Condare, né, conforme foi orientação do senhor Jair Carioca, que os vivas são dados antes. A gente até mudou isso aqui recentemente, porque durante muito tempo que a gente fazia os hinos, a gente fazia os vivas nos hinos que tem viva após a execução dos hinos. Aí veio essa instrução nova que não. O certo é você dar os vivas antes da execução dos hinos que tem vivas. E é como você falou, Bruno, faz todo sentido, né? A minha mãe é a Santa Virgem, você começa dando viva, canto a minha mãe é a Santa Virgem, aí depois tem aquele momento de silêncio para você se preparar para a confissão, para a distribuição das velas, né? Aí não ficaria um pouco estranho você dar um viva nesse meio, né? Assim como eu também entendo, hoje em dia, para mim, tem mais lógica, da mesma forma, os vivas do eu cheguei nesta casa, né? Você dá o viva antes do eu cheguei nessa casa, porque depois vem o eu pisei na terra fria, que já é um hino mais solene, que geralmente não tem viva, né? Então, esse já tem sido mais ou menos um ponto pacificado aqui nas nossas reuniões do Condaime. Repito que os hinos que têm vivos, os vivas devem ser dados antes dos hinos. Alguns hinos de força você pode dar antes e depois, mas, regra geral, são antes. Excelente. Então é isso, né? Sobre esse tema, é isso, é bem simples, né? 4 inários no ano, né? Reis, São João, Virgem da Conceição e Natal, né? O hino é feito integralmente a capela, repetido 3 vezes. Após a repetição, faz-se as 9 preces, termina com o sinal da Santa Cruz e as palavras de encerramento. Certo. Ô Bruno, também acho que era bom ressaltar que no hino da confissão ele também não é feito de forma muito rápida, não, entendeu? Ele é cantado de forma mais lenta um pouco, como se fossem são os hinos da missa, tá? Só dando uma ressaltada nisso aí. Beleza. E eu achei muito importante esse ponto aí que o Eduardo trouxe sobre essa mudança, né? Muda-se mesmo a energia do salão, né? E eu tenho até um relato que eu trago comigo, assim, de um amigo nosso da UDV, que um dia foi participar aí do trabalho,
E, rapaz, ele me trouxe muito assim, moço, até aquele hino 16, o negócio não estava bonito pro meu lado, não. Mas depois que cantou o 17, né, é outro trabalho, né, foi mais leve, eu consegui me recuperar. Então, esse hino da confissão, ele tem esse poder mesmo, né, de trazer esse clamor nosso para a gente pedir um conforto mesmo, né, das nossas desventuras aí, dos nossos aprendizados aqui na Terra. Mas é isso. Exatamente. Bom, se você realiza ali aquele hino de confissão com toda a sua fé, né, com toda a sua devoção, com toda a sua energia voltada para o ato de se confessar, depois daquele hino ali você está perdoado, meu irmão. É a fé, é isso, né? Você cantar ele na intenção mesmo e acreditar que o que você está falando ali está acontecendo integralmente. E então é isso, assim, o objetivo dessa primeira etapa aí era trazer essa visão geral sobre esse hino, né? Então a próxima vez que ele vai ser executado agora é no São João, mas fica a pergunta, né? Quem que durante o festival fez aí essa confissão no Nossa Senhora da Conceição e no Natal, né? No rigor. Então deixar essa pergunta aí para a turma e dando E no seguimento Reis, né? e E no no Reis, Reis. né? É, exato. Então, assim, e dando seguimento aí aos temas que a gente separou para conversar hoje, que também é tema aí do que foi pedido, né? Tem-se o costume no inário, né? A gente geralmente divide ele no que a gente chama de colunas. Então, a gente tem a primeira coluna, que vai dos hinos de abertura até o hino 66, né? O São João. E depois nós temos a execução da segunda coluna, né? Que seria, a gente poderia chamar de duas metades, né? Mas tradicionalmente o nome é coluna. E a gente tem historicamente que o hino 116, né? Que é o hino que a gente chama assim, que encerra, né? O cruzeiro, não encerra o inário, mas encerra essa primeira parte, né? Do que a gente canta nos inários. O hino 116, se eu não me engano, foi recebido ali até o ano de 1958, né? E aí ficou-se um período muito grande sem se receber hinos, né? Então o mestre, do final da década de 50, né? Aí depois até o final da década de 70, ali, nos últimos 3 anos da vida dele, ele passa esse período sem receber hinos. E aí, de repente, a gente tem a chegada desse conjunto dos últimos 13 hinos do Inário, né? Que é o que a gente chama de hinos novos. E os hinos novos, eles surgiram de uma forma até assim, diz que a comunidade, depois desse período aí, de aproximadamente uns 10 anos, sem receber hino, chegou um hino do mestre, depois veio chegando outro, e aí sempre que o pessoal ia ensaiar ou ia fazer a execução desses hinos, né, para um estudo, aí tinha esse costume de falar, vamos lá ensaiar os hinos novos, vamos lá ensaiar o hino novo, e aí acabou que, então, tradicionalmente, a gente tem como hinos novos, né? Esse conjunto desses últimos hinos que foram recebidos. E aí, mais para frente, então, esses hinos novos são incorporados na ritualística da concentração. Então, o objetivo agora desse pedaço desse bloco é a gente tratar um pouco de como é feita a execução desses hinos na concentração, tá? Então, que formato, se tem uso de instrumento, se não tem, se emenda hino, se não emenda, né? A gente vai dar um destaque aí em relação ao hino instrumental. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema agora aí. Bom, ok. Não sei se foi esse intervalo tão grande de tempo assim, de muitos anos entre o 116 e o 117, mas houve um intervalo, sim, né, entre o 116, né, e a abertura aí desses hinos novos. E exatamente, quando o Messi começou a receber o 117, os outros vieram numa sequência mais rápida do que o costumeiro. Eu tenho por mim que os hinos novos são a síntese do Nado Cruzeiro. A minha imagem sumiu aqui, mas bom, agora voltou. O que eu falei foi ouvido, foi gravado? Ô, Eduardo, não, a gente perdeu o sinal um pouquinho. Volta aí do início aí. Sim, então eu tenho por mim que os hinos novos, né,
que já foram recebidos aí nos últimos anos de vida do mestre Irineu, eles são como se eles são uma síntese do próprio Inário do Cruzeiro e uma síntese da doutrina, né? Então, o mestre recebeu eles, né, numa sequência mais usual do que os outros hinos dele, né? Foi tudo em seguida, um hino ao outro, assim, e eu acho mesmo que foi uma ordem, assim, de sintetizar tudo aquilo, e por isso a importância desses hinos novos, né? Bom, na sessão de concentração, são cantados os hinos, não somente nas sessões de concentração, em qualquer inário, falhou de novo, mas voltou. Olha, em qualquer inário que se for cantar, mesmo que seja um Germano, ou um Antônio Gomes, um João Pereira, Mário Damião, ou outros inários, qualquer trabalho de bailado que se cante, e até mesmo alguns trabalhos de cura também, a gente canta os hinos novos no final, né? Abre-se com sol da estrela, e o Devo Amar Aquela Luz, aí canta-se aquele inário do dia, que vai ser cantado, e no final você fecha com os hinos novos, né? Assim como o Cruzeiro é fechado com os hinos novos, qualquer trabalho é fechado com os hinos novos. Na concentração, a particularidade é a seguinte: apenas as mulheres se levantam, as mulheres é que puxam, né, os hinos novos. Depois de 1h30 de silêncio, a gente já falou isso aqui em outros vídeos, mais especificamente sobre as sessões de concentração, mas repetindo aqui agora na ocasião, porque, né, tem tudo a ver com o tema. Depois de 1h30 de silêncio, onde já se leu o decreto antes de começar, leu-se o decreto depois da 1h30 de silêncio, aí imediatamente procede-se a execução dos hinos novos, apenas as mulheres de pé, elas puxando, os homens se levantam no Eu Cheguei Nesta Casa, e nos hinos e nos centros que se cantam o Bezerra na Terra Fria na concentração, nem todos cantam, alguns cantam, Aldo Santo canta, neste também, né, todo mundo fica de pé, obviamente. Não tem música nas concentrações, usualmente não tem instrumento musical em concentração, os hinos são cantados a capela. Não se emenda um hino no outro, sempre se espera um intervalo de tempo, né? Mesmo que até o tom seja o mesmo, né? E dê aquela vontade de dar uma emendada, não, mas espera um pouquinho, né? Para você entrar no próximo hino, né? Dá-se um break para entrar no próximo hino. O que mais, Bruno? Faltou alguma coisa para falar do que você me perguntou aí, nos perguntou? Não, então a gente vai tratar especificamente na concentração, né? O destaque. É isso, assim. Se o Claudio quiser complementar alguma coisa, mas é muito simples isso aí, né? Não tem margem para inventar na concentração nem nos hinos novos. Bem tranquilo isso aí. Não tem emenda de hino. Aliás, não tem emenda, não é nos hinos novos, não tem emenda em qualquer inário. Não existe essa possibilidade. Agora, sim, lembrando também que a gente está falando aqui baseado em quem segue a tradição. Quem segue a forma original, a gente está falando os trabalhos como eles são feitos, né? Se às vezes um determinado centro, algum fardado está ouvindo aqui, assistindo o nosso vídeo e não é de uma linha tradicional e vê isso aí, lembrando que a gente está falando que o que nós tratamos aqui é assuntos, né? São temas e fatos exclusivos de quem segue a linha tradicional, né? É importante a gente deixar isso claro, que às vezes ainda pode aparecer uma pessoa ouve aqui e depois ainda vai questionar lá o dirigente dele por que eles emendam ou por que eles fazem diferente, tá? Então a gente está tratando de assunto pertinente à forma original, à forma como foi estabelecida na doutrina do mestre Raimundo Irineu Serra, tá? Então, não tem essa coisa de emendar, é importante isso. Até é muito comum a gente perceber que do Flor das Águas eles já engatam ali a marchinha, né? Só que a emenda
que eu já vi isso aí em vários lugares, né? Terminar de cantar o Flor das Águas e fazer o solo final do Flor das Águas para depois entrar na marchinha. Não, terminou o Flor das Águas, eles já entram com a marchinha, tá? A gente tá falando de emendar, é tocar direto, tá? E também, da mesma forma, aqui também surge um detalhe, porque quando eu cheguei nessa casa, né? Quando você tá no inário, você está cantando o inário do mestre, você está cantando um inário festivo. Antes do eu cheguei nessa casa, ele tem um viva. Então não tem como fazer essa emenda direta e já pular ele direto para eu cheguei nessa casa, entendeu? Então, assim, é importante a gente lembrar que essas considerações elas são colocadas com relação à questão da emenda de hino, mas é porque tem um estudo priori, né, que a gente faz para a gente saber aonde tá os vivas, né, aonde que tá, onde tá se cantando, onde se canta hinos em pé. Então acaba que se você fizer esse estudo mais aprofundado, você vai ver pela lógica e também pelas fontes primárias históricas do Daime que não tem essa coisa de ficar emendando o hino, tá? Na repetição também, né, a gente até comentou, né, Eduardo, esta força a gente tem visto ele ser um repetitivo. Eu já vi isso aí em vários lugares, até mesmo lá no Acre, ele sendo cantado 2 vezes, alguns lugares já cantam ele 2 vezes, esta força, esse poder, porque também nos hinos novos, né, até o conhecimento que eu tinha, não havia repetição de nenhum hino cantava-se repetido. Então a gente também deixar isso aí. E o Eduardo também falou um outro ponto, e eu gostaria só assim de poder acrescentar algo, é que nos trabalhos de concentração, onde as mulheres levantam e cantam os hinos novos em pé, as mulheres fardadas, ok? As mulheres fardadas que compõem o batalhão feminino, né? É importante lembrar isso aí também, ok? Apenas aqui para poder. Então, né, falar um pouco aqui da forma como a gente faz aqui as nossas particularidades aqui, né? Porque cada centro também tem o seu. Eu não emendo hino nenhum, mas muitas vezes a gente tá fazendo um inário sem instrumento musical, então acabou um hino. Aí a gente dá aqueles 3 para lá no maracá, 3 para cá no maracá. Às vezes é um hino assim, né, que é o mesmo tom e a gente está naquela força, naquela vibração legal. Aí eu dou mais uma para cá e mais uma para cá. Aí eu começo a cantar o hino. Ou seja, não emenda na voz. Sempre dou um break. Às vezes pode emendar o baile. O baile pode emendar. Mas um hino no outro não se emenda, né? Da mesma forma quando se tem instrumento musical. Se você faz o solo final total, né? De preferência até que seja 2 vezes, no final você faz o solo final do que você foi para lá, você veio para cá, você foi para lá, você veio para cá de novo, aí você até pode emendar o hino, mas tem aquele break, aquele intervalo. É diferente de se emendar a letra de um hino na letra de um outro hino. Por exemplo, um hino que é muito bom de se emendar, né, dessa forma que eu estou falando, eu vim da minha armada com o Deus Divino Deus, né? A gente faz aquele bailado para lá, faz para lá, volta para cá, volta para lá, aí começa o Deus Divino Deus sem dar uma quebra no bailado, fica bonito, mas é diferente de emendar um hino no outro. Vocês me entenderam, né? Então é isso, assim, falando especificamente dos hinos novos, né, na concentração, então é isso, hino é cantado um de cada vez, né, sem emenda, e são cantados integralmente a capela, assim como também a gente já havia trago o tema no nosso vídeo de que não há execução de hinos durante a concentração, né, a concentração é feita integralmente em silêncio, e os hinos novos são executados integralmente a capela. Então, assim, por lógica dedutiva, não se faz a execução da marchinha nos dias de concentração, né? Porque não tem instrumento. E também não se assobia, nem se cantarola, né? Simplesmente não se executa esse hino instrumental nos dias de concentração, né? Pode falar. Então, sobre isso aí, tem os inventores de moda aí, né, que inventaram até letra para esse instrumental do mestre, que
fulano recebeu a letra do astral, do mestre Irineu. Olha, invenção de moda, sabe? Porque se nem o mestre revelou para ninguém, né, quando ele estava aqui na Terra, essa letra, se é que ela existe, ele nunca revelou para ninguém, né? Ele deixou para ser um hino apenas musicado, apenas instrumentado, né? Quando tem instrumento, né? Reforçando isso que o Bruno falou aí, na sessão de concentração, como não tem instrumento, não se executa ele, e é silêncio total, só o violão e os maracás e os instrumentos musicais que tocam esse hino. Não tem né, você falando com balbuciando, ou murmurando, ou cantarolando. Não, é silêncio total. Isso. E aí, como o Cláudio trouxe, né, tradicionalmente o inário, os hinos novos são executados com todos os homens sentados e com as mulheres em pé, né? E no 128, né, eu cheguei nessa casa, então todos se levantam, e aí é executado o 128 e o 129, também em pé, né? Então é isso, assim, a gente queria deixar mais esse reforço na concentração, né, vista que a gente está próximo do dia 15 agora, então nós vamos fazer essa concentração. E o projeto é da gente fazer vídeos mais curtos, né, então nós, por enquanto, vamos encerrar hoje esses 2 temas aqui, mas a gente vai fazer agora uma sequência de temas desses menores, né, para a gente poder abordar algumas particularidades e também fazer vídeos um pouquinho mais curtos aí para dar tempo de todo mundo assistir na íntegra e poder interagir mais, né, mandar suas dúvidas e a gente podendo cada vez mais construir um conteúdo relevante aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Ok? Legal, Bruno. E olha, eu gostaria muito que nos próximos aí a gente abordasse, né, ainda dentro dessa temática do Inário do Cruzeiro, que é muito rica e muito complexa e muito vasta, os hinos que se cantam 2 vezes, os hinos que se cantam 3 vezes, os hinos que são de pé, os hinos que costumeiramente têm vivas, né? O hino 25 do oferecimento, que só é executado no dia de Reis, a entrega de trabalhos em Reis. Então, dentro desse tema aí do Inário do Cruzeiro, tem muita coisa aí para a gente desenvolver, né? Então, vamos pensando aí na sequência desse de hoje, ok? É isso aí mesmo, tá? Então a gente pode deixar. Esse tema a gente já está desenvolvendo, né, o Eduardo, de falar sobre a execução do inário, né? Falar as particularidades, os hinos que. Como o Gabriel trouxe aí, né? Os hinos que se repetem, os hinos que são executados 2, 3 vezes. Enfim, nós vamos fazer mais um enriquecimento desse tema. Responde, interage com a gente aí no chat, se você acha isso um tema relevante, se você gostaria de ouvir um outro tema, né? Tem muita gente perguntando para a gente também sobre a execução da Santa Missa, né? Os pormenores da missa, então a gente também pode trazer esse tema. E se você quiser ouvir esses ou alguns outros temas, compartilha com a gente, faz sua pergunta aí, tá? A gente vai estar recebendo todas essas sugestões e vamos estar abordando esses temas nos próximos encontros. Tá ok? Então, no mais, eu quero agradecer todo mundo que esteve com a gente aí, mais esse vídeo, né? Mais uma vez, assim, dizer que esse movimento, né, que vem junto com a nossa convenção, a Condaime, que é esse movimento mesmo não de um resgate histórico, né, mas porque a gente não precisa resgatar a história porque ela é viva e ela sempre esteve aí, né? A doutrina deixada pelo nosso mestre, ela é única no nosso país e ela é vibrante e ela é presente e ela né? Ela tá aí, ela não precisa ser resgatada porque ela ainda é viva. Mas a gente está fazendo esse trabalho primeiro de conhecimento e depois de divulgação, de ampliação dessa mensagem, né? Para que os irmãos que estão tendo a oportunidade de receber essa mensagem através desse canal, que eles saibam que existe uma tradição, que existe uma forma específica como as coisas foram deixadas,
né, que a ritualística do Daime, ela tem, em cada uma das suas particularidades, ela tem um propósito e ela tem uma explicação também, né, que as coisas não foram feitas, enfim, por imaginação ou por fantasia, né, as coisas têm justificativas, elas também se amarram no processo histórico de construção da história do mestre, da história da doutrina, né? Então, sempre que a gente vai acompanhando a história dos hinos, sempre que a gente vai acompanhando a história das alterações que foram sendo desenvolvidas e aperfeiçoadas pelo mestre, né, durante os anos de desenvolvimento da doutrina, a gente vai vendo que os fatos que aconteceram na comunidade, os fatos que aconteceram na vida do mestre, eles vão se refletindo também na construção do inário, né, e também na construção da doutrina. Então, assim, é importante que todo aquele que se coloca como um seguidor do mestre Irineu, né, um seguidor da doutrina do Daime tradicional, ele precisa do estudo, ele precisa se empenhar, né, nessa busca dessa construção histórica também, até para que cada um de nós saibamos, né, nas nossas passagens, nas nossas visitas ou nas nossas interações, saber aquilo que vem da verdade mesmo e aquilo que vem de outras fontes, né? Então esse é o objetivo do canal e agradeço a todo mundo aí que está com a gente. Bem, pessoal, eu também deixo aqui o meu muito obrigado a todos, né, pela audiência. Vou ficar mais grato ainda com as interações de vocês, as dúvidas, as críticas, as sugestões, os likes, ok? E vocês acompanhando aqui a gente aqui no nosso canal, nos enriquece muito e enriquece a nossa doutrina como um todo, né? Eu tenho sido bastante procurado aí por várias pessoas de outros centros, que têm se interessado mais por esse segmento, né, da linhagem original da doutrina, né, querendo tirar dúvidas, querendo se aproximar um pouco mais da raiz. Esse é um movimento contínuo e crescente, que eu acho que é natural, né? Eu já falei aqui outras vezes que todo tipo de religião ou de vertente espiritualista, o mestre vivo, né, tá todo mundo em volta dele fazendo as coisas como ele fazia, né? As práticas religiosas como ele fazia, e ele deixou para se fazer. Depois que o mestre desencarna, né, e parte para o mundo espiritual, aqueles vários discípulos ali, alguns vão criar diásporas, vão criar dissidências, vão criar outras vertentes, outras formas de se fazer. Normal, isso acontece em toda religião. Mas dentro do próprio movimento da expansão, que essa expansão também, ela acaba sendo um movimento multicultural, porque vai tendo alianças, né, entre culturas diferentes, entre pessoas diferentes. Então, vai havendo aí uma troca multicultural também, o que também colabora para a diferenciação daquela forma tradicional que foi deixada, né, e que era feita, mas que também é natural que lá na frente, esses grupos que vieram da expansão, surjam grupos que queiram resgatar a história lá para trás. Bom, tudo bem, mas como é que era lá atrás, como é que se fazia, como é que era que se faz até hoje nos centros que seguem essa linha mais original, mais tradicional? Então, a gente vê isso com naturalidade, né? Esses buscadores, esses mais curiosos, esses mais interessados nessa forma mais original, é justamente o objeto aqui da nossa união e da nossa troca de conhecimentos, né? Ninguém aqui sabe mais do que ninguém, a gente também são muitos anos frequentando os centros lá no Acre, recebendo visitas, né, dessas pessoas antigas lá do Acre, a gente aprendendo muita coisa, né, continuamente estamos aprendendo. Quando eu tenho alguma dúvida de ritual, eu me recorro às minhas fontes lá no Acre, entendeu? Para saber como é que se faz. Então, essa troca de conhecimento toda gera uma riqueza e uma união muito, muito grande que me engrandece muito, né? Então, espero estar contribuindo positivamente aqui junto ao Condaime e junto a esse canal no YouTube, ok? Muito obrigado a todos, uma boa noite. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas, né? E a gente está aqui com o objetivo de
trabalhar com essa descentralização da informação para que todas as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, saber o que realmente uma coisa ou outra, e saber diferenciar e seguir a sua jornada, né? Então, a gente está aqui com o objetivo de contribuir, de servir a todos aqueles que estão interessados em saber a verdade do que é o trabalho, do que é a proposta, né? Então, estamos aí, e um bom ano de 2025 aí para todos, e estamos juntos aí esse ano. Valeu, gente. Até a próxima, viu? Tudo de bom. 40 minutos isso aí. Passou um pouquinho, mas tá bom, né?